Gi vai cair de novo. Continua. Bom dia, professor William Camada aqui. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula sobre reflexão total. Ela é continuação do assunto de refração, só que em um caso específico apenas. Tá bom? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Vai abrir aí e a gente pode acompanhar juntos, então. Então, vamos lá, ó. O assunto é reflexão total. Percebam que é reflexão total e não refração total. Reflexão total porque ele vai ser refletido e não refratado. E teremos que aprender também a calcular o seu ângulo limite, que também é só uma formulinha apenas. Então, só para a gente poder relembrar, se um raio de luz viesse, por exemplo, do meio menos refringente para o mais refringente, e foi incidido com 90 graus, ele não sofre nenhum tipo de desvio. Ele entra com 90 graus e sai com 90 graus, né? Em relação sempre a normal, ao raio de luz com a normal, né? O raio de luz com a superfície. Então, é sempre 90. Então, se for do raio de luz com a normal, o ângulo vai ser exatamente zero. Agora, se a gente fizer uma inclinaçãozinha, de menos para mais, aproxima da normal. Lembra da nossa musiquinha? De menos para mais, aproxima da normal. E, conforme a gente vai fazendo esse aumento do ângulo, mais, né, ele vai se distanciando da normal. Então, se eu vou afastando esse raio de luz, ele também vai se afastando da normal. Como ele está indo do menor para o maior, o raio de luz vai continuar sempre sofrendo a refração. Então, de menos para mais, sempre vai acontecer a refração. E esse ângulo limite que ele está falando aqui é o máximo que ele vai conseguir se distanciar da normal quando o nosso ângulo for bem próximo a 90 graus. Está vendo que a lanterna está quase paralela à superfície. Só que ela não se encontra paralela, senão ela iria continuar paralelo aqui. Então, ele chegando quase a 90 graus, o raio de luz vai ter um limite que vai ser esse ângulo da normal. Tá, professor, e como que a gente calcula o ângulo limite? Para calcular o ângulo limite, a gente aplica essa fórmula aqui, ó. Seno do ângulo limite nada mais é do que o n menor sobre o n maior. Essa vai ser a única fórmula da aula? Sim, vai ser a única fórmula da aula. Lembrando, o que é o N? O N nada mais é do que o índice de refração. Como eu calculo o índice de refração? C sobre V. C é a velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 à oitava. Não dá para fazer elevado, eu vou fazer com chapéuzinho. William. Oi. Repete a fórmula, por favor. Quem perguntou? Marcela. Ô, Má, você não consegue ver minha tela? Não. Não? Aqui do lado tem 2 Williams Camada. Você tem que ir na apresentação. Ah, tá, peraí. Tá? Ah, tá bom, te encontrei. Tá vendo aqui, ó? Obrigada. Nada. Então, a N é... só lembrando, né? O que era o N, né? O N é C sobre V. C é a velocidade da luz. E V é a velocidade da luz. Velocidade da luz no meio. Isso aqui é só um remember do que a gente já havia visto. Então, até aqui nada de novo. De menos para mais, aproxima da normal. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, ele afasta da normal. Gente, eu canto muito bem, né? Nossa. E aí, a gente tem agora, quando ele for de mais para menos. De mais para menos.
Aí lembra, ó, de menos para mais aproxima, de mais para menos ele afasta. Afasta da normal. Então vamos lá. Se ele for incidido com 0, que aqui está normal, ele não sofre nenhum desvio. Ele permanece a vida dele, normal. Agora, se ele for incidido com algum ângulo, que nesse caso ele colocou aqui, ó, o I1, ele vai sofrer um afastamento da minha reta normal. Por isso que ele fica distante aqui, ó, da minha reta normal. Só que agora a gente tem um caso específico. Se ele se distanciar muito da reta normal, esse raio de luz, ele não vai conseguir passar. Por isso que a gente tem aqui, ó, o ângulo limite. Ele vai ter um ângulo limite porque o raio de luz ele se afasta muito da normal. Então, se ele se afastar quase que bem próximo a 90 graus, é o máximo que ele vai conseguir incidir essa luz para que ele mude de meio. Então, ele vai incidir um raio de luz, vai ter aqui a nossa reta normal, e aí o raio de luz ele vai sair rasante aqui na divisão entre os dois meios. E aí a fórmula é a mesma, lembra? Ó, seno do N menor sobre N maior. Professor, e se esse raio de luz for maior? Aí acontece o nosso fenômeno da reflexão total. Então, aqui acontece o fenômeno da reflexão total. Reflexão total. E por que que ela é super importante, né? Porque o raio de luz ele vai ficar preso. Ele lança um raio de luz aqui, o raio de luz não consegue sair, ele bate na divisão e volta. Ó. Mas, professor, e qual que é a vantagem de você fazer o raio de luz ficar preso aí dentro? Porque aí a gente consegue fazer com que o raio de luz se propague em um determinado tipo de meio e ele não escape, como, por exemplo, a fibra ótica. A gente consegue fazer com que o raio de luz envie a informação, por exemplo, da internet, numa velocidade altíssima, que é a velocidade da luz, que a gente já viu, que vale 3 vezes 10 à oitava. E essa velocidade, ele consegue ser transmitido quase que instantaneamente para a gente, né? Quase que instantaneamente. Então, a fibra ótica pega o raio de luz, faz a propagação e chega até as nossas casas. E isso de maneira muito rápida. Muito mais rápida do que se fosse um fio comum de cobre, né? Então, qual que é, professor? Por que a gente não coloca a fibra ótica em tudo? Porque a fibra ótica, ela apresenta um custo alto. E qual que é a desvantagem da fibra ótica? Ela não permite que a gente emende um fio no outro. Porque como ele vai ser um pedacinho de vidro, eu não consigo grudar um vidro no outro. Então, eu preciso ter um receptor e depois alguém para enviar esse sinal novamente. Então, se eu quisesse ligar, por exemplo, Brasil até Europa com uma fibra ótica, dá? Lógico que dá. Inclusive, o Brasil tem 2 fibras óticas que fazem isso. Só que, imaginem, um fio daqui até Portugal. Daqui até Portugal tem o quê? 9.000 quilômetros, eu acho. Distância do Brasil até Portugal. Quer ver, ó? 7.482 quilômetros só de fibra ótica, e tem que ser apenas uma. E ela vai embaixo do oceano, né? Então, ela é muito cara. Só que a gente consegue ter todo esse fluxo de dados instantaneamente. Beleza, professor. Então, só vai acontecer a reflexão total se ele for do mais refringente para o menos refringente. Lembrem que é refringente, não refrigerante, hein? É refringente. Refringente. Então, ele tem que ir de mais para menos. De menos para mais não acontece? Não acontece. E como eu vou saber o ângulo limite? É só fazer. Seno do ângulo limite vai ser N menor sobre N maior. Sempre N menor sobre N maior. Como eu vou saber quem é menor e quem é maior? Em comparação com os dados que ele vai fornecer. Claro, né? A gente tem que saber um N só, que é o N do ar ou N do vácuo, que vai ser sempre 1. Os outros N's, ele vai ter que informar para a gente. Tá bom? E aí, quais são as condições, né? Que eu já havia falado para vocês.
tem que ser de mais para menos, e o ângulo tem que ser superior ao ângulo limite. Porque se for no ângulo limite, ele sai rasante, ó. Ele sai rasante. Se for na maior que o ângulo limite, ele fica preso. Beleza, professor, legal. Vamos ver então como é que é essa bendita dessa refração, dessa reflexão total. Vamos ver aqui. Experimento. Olha que maravilha. Tá, beleza. Vamos ver, quero ver a experiência. Ó, aqui ele tem a água e o ar, tá vendo? Como a água ela é mais refringente que o ar, a luz ela fica presa, ó. Então ele incide o raio de luz, ela não vai para o ar, ela bate e volta. Percebam que aqui ela acontece de novo a reflexão total, ela bate e volta de novo. Ó, bate aqui, volta aqui, bate aqui, volta aqui. É claro, né? Isso não é só como funciona isso, né? Não está perfeitamente feito com esse laser também não é totalmente indicado para enviar essas informações. Mas conseguem ver que a luz ela consegue bater e voltar, ó, ela bate e volta. Porque ele está incidindo com o ângulo maior que o ângulo limite. Ó, aqui ele conseguiu fazer duas vezes ainda, ó, uma aqui e outra aqui. Bateu e voltou. Deixa eu ver se tem mais. Olha, caramba, aqui, ó. Ele usou o quê? Recipiente transparente, água e laser. Ah, ele colocou espelhos lá dentro, olha que legal. Olha que legal. Veio o raio de luz, aqui sofreu reflexão, né? Ele colocou um espelho, mas fica presa de novo na água. Bate aqui, volta, bate aqui, volta, bate ali e volta. Então, isso é o fenômeno da reflexão total, gente. Olha que maravilhosa, ó, ó a luz. Então, foi o que a gente já falou, ó. Se for menor do que o ângulo, se for menor que o limite, ele passa, continua passando. Se for igual, ele sai rasante. E se for maior, acontece o processo da reflexão total. E aí, qual que é a fórmula? Ó, N menor sobre N maior. Sempre vai ser assim, professor? Sempre. Sempre, 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 sempre. Pessoal, temos alguma dúvida até aqui? Ou não? Alguém que gostaria de perguntar? Vocês devem estar babando, né? Porque é muito legal essa aula. É muito maravilhosa. Então tá bom. Se ninguém tiver dúvida, a gente segue para o exercício, então. Nesse caso, só tem um exercício aqui, né? Então ele fala assim, ó. No vácuo, então lembrem, no vácuo o N é 1. Um determinado meio material isotrópico e transparente, quer dizer que ele é totalmente livre de qualquer outra característica, né? Ele vai ser totalmente transparente, vai ser como se fosse perfeito. Com índice de refração absoluta igual a 2. Então, aqui o N dele é 2, ó, índice de refração igual a 2. Apresentará uma condição de reflexão total. Então, reflexão total tem que ir de mais para menos. Para um raio de luz com ângulo limite de incidência quanto? Propagando de qual para qual. Então, ele tem que ir do mais para o menos. Nesse caso, o mais vai ser o material e o menos vai ser o vácuo. Então, aqui, ó, a gente já sabe que tem que ser o material. Então, aqui está certo. Vácuo está errado. Material está certo. Vácuo está errado. Vácuo está errado. Então, já eliminamos 3 alternativas de cara. Para o vácuo, para o vácuo. Resta saber qual que é o ângulo. Então, agora, matamos, né? É só fazer seno do ângulo limite é o N menor dividido pelo N maior. Nesse caso, o menor a gente já sabe que é 1 e o maior é 2.
Então, o seno do ângulo limite, ele vale meio. Vou lembrar da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, esse ângulo só pode ser o de 30 graus. Ou seja, alternativa E. A C está errada. E aí, galera? Dúvidas? Explica por que, de novo, a luz no meio... Explica de novo a luz no meio menos refringente. Tá, vou voltar lá. Aqui, ó. Quando a luz ela vai do menos... Opa, do menos para o mais, ela é em cima. Quando ela vai do menos para o mais, ela se aproxima da normal. Então, por mais que eu vou aumentando o meu ângulo aqui, a tendência dela é sempre de aproximando. Então, ela vai ficar o mais possível que ela puder dar normal, de acordo com os índices de refrações. Por isso que aqui não acontece a reflexão total. Só vai acontecer a refração. Certo? Dúvidas? Prof, você pode explicar de novo essa questão? Lógico que posso. Ó, vamos lá. Ele falou assim, o raio de luz está no vácuo e vai para um outro índice de refração que é do material, que ele falou para a gente que vale 2. Ele falou para a gente que vale 2, né? E ele só vai apresentar a condição de reflexão total se o raio incidente for igual a quanto, né? Então, ele deu aqui as opções de raio de luz. E ele tem que se propagar de onde para onde? Então, vamos relembrar. A reflexão total, ela só acontece se for de mais para menos. Se for no outro caso, de menos para mais, a gente viu que ela aproxima da normal. Então, não tem como ter reflexão total. Ela precisa aproximar, ela precisa se afastar da normal, né? Então, por isso que ela é de mais para menos. Então, o mais, nesse caso, ele já falou que é 2, porque o do vácuo é 1. Então, ele vai do 2 para o 1. E o 2 é o material. Por isso que eu corto o vácuo aqui, ó. E ele só pode ir para o vácuo, que foi que é o menor. E aí, para saber isso, a gente faz seno do ângulo limite, que é menor, sobre o maior. Então, entre 2 e 1, 1 é o menor. 1 sobre 2. Onde o seno vale meio? No 30 graus. Alternativa A de amor. Alguém perguntou? Deixa eu ver. Pode explicar. Gisele, foi? Dalila, de nada. Agora entendi. De nada, Gi. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então, não esqueçam de se inscrever no canal e deixa o like. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not